Olá pessoal, essa é a terceira aula do terceiro bimestre, certo? E sem mais delongas, para que o vídeo não fique longo, vamos lá, pega o caderninho, pega um lápis ou uma caneta e anota. A nossa aula hoje tem basicamente dois eixos. O eixo de conteúdo, eu vou especificar a divisão social do trabalho, coloque isso como título, e das habilidades que a gente vai trabalhar. Especificar a divisão de trabalho, o processo de trabalho e as relações. Eu já falei algumas coisas sobre isso na aula passada, mas hoje eu vou repetir algumas coisas e deixar muito bem explicado. E depois, no final, eu vou falar sobre três autores sociólogos, três sociólogos que falaram sobre o trabalho no século XIX, quando estava começando a indústria. Então vamos lá. É importante a gente saber que dentro da divisão social do trabalho, existe também uma divisão sexual do trabalho. Após a divisão sexual do trabalho, você tem também uma divisão manufatureira. Então a gente vai começar devagarzinho. Primeiro, como é que a sociedade funciona? Lá atrás, no período pré-histórico, as mulheres acabaram fazendo um serviço doméstico e os homens um serviço fora de casa, que era o que provia o alimento e outras coisas, porque ele ia caçar, ele pescava, enquanto a mulher ficava no serviço doméstico. E a nossa sociedade patriarcal machista manteve isso por anos e anos. Então, qual é o primeiro ponto da divisão social do trabalho? Quando a gente começa a ser dividido na nossa sociedade, a gente nasce, a mulher é tratada de que forma? E o homem é tratado de que forma? Qual é o trabalho que é falado, mostrado, trazido para a mulher? E qual é o trabalho que o homem tem responsabilidade? Então a gente criou aí uma divisão sexual, dizendo como homem e como mulher tinha que trabalhar. E lembrando que o trabalho muda a sociedade, ela é a cara da sociedade, como ela influencia a sociedade. É isso que foi estudado e estudamos. Pense nisso. Dentro ainda da divisão social do trabalho, além da divisão por sexo, temos também a divisão social, porque quando você sai da família e descobre como homem e mulher teriam que trabalhar, óbvio que eu estou falando assim, no processo histórico, hoje é diferente. Hoje a mulher ela pode trabalhar no que ela quiser, como ela quiser. Porque estamos no século XXI, a democracia, a república já nos trouxe essas coisas. Daí depois da divisão familiar, homem, mulher, mulher, homem, você tem a divisão social no que tange a sociedade. Então você vai ter que trabalhar para a sociedade, você vai ter que fazer alguma coisa para a sociedade. E agora você vai também com base na divisão sexual do trabalho, procurar um emprego. Como você vai contribuir com a sociedade? Isso é basicamente, nos dias de hoje, aplicado à indústria, à especialização. Dentro dessa divisão, então, já social do trabalho, depois da sexual, tem a divisão social, como você vai trabalhar na sociedade, vem a forma e a técnica manufatureira que você vai usar. A técnica, ou seja, que tipo de trabalho você vai exercer. Se você vai mandar ou ser mandado. Então, a primeira é a divisão sexual. Depois, que você já sabe, homem e mulher. Depois vem a divisão social, onde você vai trabalhar. E terceiro, a especialização, que seria a técnica que você vai empregar. E quarto, para fechar a divisão social do trabalho, a gente tem a questão mundial, a globalização. Você olhar para as específicas formas de trabalho numa questão mundial. Então é família, sociedade, certo? Técnica e, por último, globalização. A divisão social, a divisão mundial do trabalho. Vamos lá. Quais são as habilidades que a gente vai trabalhar nesta aula? As habilidades são divisão. Qual é a divisão do trabalho? A gente já está trabalhando a habilidade. Como é que ele é dividido? Pense nisso. Como ele é dividido? Já pensou? Já conseguiu pegar isso? Já anotou? Anote. Certo? E depois, teremos que falar sobre Karl Marx, Emile Durkheim e Weber. Como eles viram o trabalho. Ok? Então, a gente vai fazer essas habilidades. Certo? Vamos lá para a primeiro dos nossos três autores, que já é a parte final da aula, tá, gente? Vou tentar fazer um vídeo mais curto para que vocês... fique fácil para todo mundo, não é?
Vamos lá. Primeiro eu vou falar do Emile Durkheim, né? O que esses autores, por que eles são importantes? Vamos pensar o que eles contribuíram para a sociedade. Primeiro, os três, tanto Durkheim, quanto Marx, quanto Weber, os três viveram no século XIX, né? Os três viveram no século XIX. E o que estava acontecendo no século XIX? O mundo estava sendo transformado pela fábrica, pela indústria, né? As indústrias estavam se modernizando, elas estavam crescendo, o capitalismo estava ganhando os contornos que tem hoje, né? A questão globalizadora, a questão de divisão, né? Por partes do mundo do trabalho. Que você pega, por exemplo, uma China que mexe com a manufatura, que trabalha em cima, né, do trabalho manual. Lá eles têm, né, uma legislação própria de trabalho que permite uma pessoa trabalhar muito e ganhar pouco, entende? Daí tudo que você pega de tênis, tudo que você pega de calçado tá lá made in China, por exemplo. Por exemplo, né? Isso é uma caracterização lá da divisão mundial de trabalho, como a China, como a Índia, como os Estados Unidos, como eles estão no mercado de trabalho, uma questão global. Pensando agora então no Durkheim, o que o Durkheim disse? O Durkheim falou bem desse trabalho. Que trabalho que a gente está falando? Trabalho de fábrica. Que cada um faz uma coisinha lá na esteira e tal. Ele disse que esse trabalho era bom para a sociedade. Era interessante, ele positivava isso. Por quê? Porque ele dizia que se uma pessoa trabalha lá no início da esteira e outra trabalha no final da esteira, existe uma solidariedade entre eles, porque cada um faz a sua parte, todos acabam sendo iguais e cada um vai criar, né, uma contribuição, vai ter uma contribuição nesse trabalho final. Então ele vê esta sociedade, né, de uma forma positiva. Por quê? Porque essa nova sociedade que as pessoas estavam saindo do campo e indo para as cidades e pegando esses empregos nas cidades, ia criar uma sociedade mais solidária. Coloca essa característica aí no seu resumo. Emile Durkheim. Procure na internet que você vai encontrar o nome dele, como é que se escreve, mas basicamente Durkheim é D-U-R-K-H-E-I-M. Né? Solidariedade e coesão. Ele pensa uma sociedade solidarizada com o trabalho, né? A consequência seria uma sociedade melhor com o trabalho da fábrica, muito melhor. Olha só que interessante. Pensa, será que é melhor? Será que todos concordaram com ele? Não concordaram com ele. Não concordaram. E eu já vou agora para o meu segundo autor. O segundo autor é Karl Marx. Karl Marx, né, do marxismo, que a gente já ouviu falar tanto. Ele pensa a sociedade de uma outra forma. Ele não vê com bons olhos esse fato de todos trabalharem numa fábrica, cada um participar de um processo. Ele já inicia, né, os seus estudos criticando, dizendo que era algo muito limitado uma pessoa trabalhar numa esteira sem saber o que estava sendo produzido. Ele está lá basicamente todo dia martelando, fazendo a mesma coisa, um gesto repetitivo, e não tinha nada de solidariedade, né? Não pensava como Durkheim. Para ele, essa sociedade ela não servia principalmente para a prole, ou seja, para o proletariado. As pessoas que ganhavam pouco nas fábricas, e a gente tem que pensar que as primeiras fábricas não pagavam bem. Então ele critica, ele diz que esse trabalho ele é explorador, porque uma pessoa ganha muito sendo dono da fábrica e o resto ganha muito pouco. Ele diz inclusive que além de ser exploratório, era um trabalho alienante, um trabalho que não deixava o indivíduo pensar. Ele basicamente não pensava no que ele estava fazendo, era algo ruim, ou seja, era um trabalho que escravizava de certa forma, alienava. Procure o significado da palavra alienação. Você é um alienado, o que significa isso? O alienado é aquela pessoa que não questiona, simplesmente aceita tudo sem nenhuma crítica. É isso mesmo, tá ótimo, eu vou viver para isso. E ele também diz uma coisa muito importante que é interessante a gente salientar. Ele diz que o trabalho é, né, o motor da história. O que é história? A história é a história de vários povos, né? Quem revolucionou-se em cima de quem? Quais são os povos que mataram seus reis para tentar criar uma sociedade melhor? O que acontecia? Como ele definia todas as sociedades? Como influenciadas pelas lutas de classe. Para ele, tudo se resumia a isso. Todos os povos, todas as sociedades, com um tipo de trabalho
criava uma estratificação social, e é muito verdade isso, né? Quem faz muito e ganha pouco, e quem faz pouco e ganha muito. Quem é rei, quem é sucerano, quem é subserviente, quem é camponês. Então ele faz uma análise muito interessante, dizendo lá no século XIX que essa sociedade estava criando mais uma vez o quê? Uma sociedade baseada nas estruturas de classe, né? Então ele coloca essas lutas de classe basicamente como o motor da história, o motor de todas as histórias, de todas as sociedades. E ele critica esse advento da fábrica, do mundo que estava iniciando, né, através da fábrica, né? Ou seja, essa relação em que o chefe provia lá a fábrica, as ferramentas e trazia o trabalhador para trabalhar na fábrica, que é basicamente o mundo que a gente vive hoje, o mundo de mercadorias. Então, o Karl Marx é um crítico da sociedade capitalista. Já o Durkheim não, até o Durkheim mesmo é conhecido como positivista, porque ele positivava, dizendo que bom, agora todos vão trabalhar juntos na fábrica, vamos gerar mais solidariedade, o ser humano vai ser melhor. E aí? Com quem você concorda? A sociedade é melhor pelo trabalho do capitalismo? Quais os pontos positivos do capitalismo? Quais os pontos negativos? Pense. E por último, Max Weber. Max Weber também foi um sociólogo alemão, morreu em 1920 em Munique. E ele, né, falava sobre o trabalho árduo, certo? Como assim? Né? Trabalho árduo. Ele dizia que o trabalho árduo era o que possibilitaria que o ser humano chegasse ao céu. Tem até um livro, esse livro eu li na faculdade, muito interessante, fiz um trabalho sobre ele, que se chama, né, Protestantismo e Espírito do Capitalismo, ou Espírito do Capitalismo e Protestantismo, não sei. Mas ele era da igreja protestante. E a igreja protestante é a favor da sua seu autodesenvolvimento através do trabalho. Então ele positivava o trabalho dizendo que a única forma do ser humano conseguir se desenvolver espiritualmente, ganhar o céu, se dignificar, era através do trabalho. E ele, né, diz basicamente que o capitalismo, que naquele momento que estava transformando a sociedade, era bom para a sociedade. Era uma oportunidade para o indivíduo se destacar, né? Uma oportunidade para ele conseguir sair dessa condição, né, pobre, dessa condição medíocre. E o trabalho poderia dignificar o homem, né? Então ele era protestante, lembrando que protestante vai contra a Igreja Católica e protesta contra os erros da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não deixava ninguém ter dinheiro, riqueza. Era pecado, né? A usura e etc. Todos os termos que levam à avareza, ou seja, dinheiro, comércio, isso era proibido no catolicismo. O protestantismo em 1510, 1520 vai quebrar com isso. E Max Weber escreve que é importante essa nova sociedade, essa nova moral que está sendo construída com o capitalismo, em que o indivíduo, sim, teria que se, né, aperfeiçoar através do capitalismo. Então ele vê o capitalismo com bons olhos, né? Positivado da abertura ao capitalismo, tá, o valor moral, né, que o trabalho cria no indivíduo. E ele positiva também, né? Ele basicamente enxerga o capitalismo como um sistema social que vai, né, moldar o novo caráter humano, né, dessas sociedades capitalistas humanas, certo? Então ele define o trabalho como como algo importante para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do indivíduo, dizendo que essa seria a nova moralidade, a nova moral dos, né, tempos modernos, ok? Então é isso. Basicamente vocês vão fazer para mim, né, no resumo, principalmente a divisão social do trabalho, a divisão sexual do trabalho, a questão da técnica e a questão do mercado mundial da globalização. Esses 4 que eu citei no começo. E dos 3 autores, resumidamente, você vai falar, né, do Weber, que é o terceiro que eu falei, o Durkheim, que foi o primeiro que eu falei, e o Marx, o que cada um dos 3 entendia sobre aquela sociedade nova, que era, né, aquela sociedade com as novas fábricas no século XIX, ok?
Obrigado, segundo ano. É isso. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, se cuidem.